Direto para Belém do Pará, porque tem ministro falando, o ministro Jader Filho está lá falando aos jornalistas e a Rosiane Chagas também acompanha. Vamos acompanhar daqui. Até 2050, cerca de 70% da população global estará morando em cidades. Então nós precisamos trazer também o tema urbano para essa discussão, porque se nas cidades é onde partem a maior parte das emissões globais, 82% das emissões no mundo partem das cidades. Não é o caso do Brasil, que o nosso principal emissor são o desmatamento, enfim, são as nossas queimadas. Mas no planeta, o grande emissor são as cidades. Nós precisamos, então, trazer esse tema também para a discussão. Discutir sobre a floresta, mas também discutir sobre o tema urbano. Falar sobre descarbonização da frota. Vamos ter que falar sobre a questão do saneamento. Nós precisamos parar de jogar o esgoto in natura nos nossos rios. Nós precisamos tratar também de deixar as nossas cidades preparadas para os eventos climáticos que vão acontecer, seja no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos deixar a nossa infraestrutura resiliente. As nossas cidades têm que estar adaptadas, com obras de macrodrenagem para acabar com os alagamentos que ceifam vidas, como aconteceu, por exemplo, no ano passado no Rio Grande do Sul. É disso que a gente precisa tratar. Nós precisamos tratar também da contenção de encostas, para que barrancos não deslizem e matem pessoas, destruem tudo que as pessoas construíram ao longo das suas vidas. Então a gente fica muito feliz que essa discussão tenha iniciado, mas nós temos que cobrar para que a gente pare de discutir e a gente comece a implementar. O planeta tem pressa e a gente precisa cuidar do nosso planeta. Esse tem que ser o compromisso, tem que partir de Belém. Ministro, faz um pouquinho para a gente sobre o projeto do Ministério das Cidades, a adaptação. Como é que isso pretende ser incorporado no planejamento das cidades? Nós temos feito grandes investimentos a partir do Ministério das Cidades. São cerca de 25 bilhões de reais, seja para obras de contenção de encosta e obras de macrodrenagem, aqui em Belém e em todas as regiões do Brasil. Mas eu chamo a atenção que nós precisamos, esses investimentos, eles têm que partir de todos os entes da federação, não só do governo federal. A prevenção tem que estar no orçamento das cidades, dos estados e do governo federal. E não tem que ser parte de uma ação de um governo, tem que ser de todos os governos. É bom lembrar que quando nós chegamos no Ministério das Cidades, na PEC da transição, haviam para o Brasil como um todo, para as obras de prevenção, somente 6,5 milhões de reais. Isso não dá para nada. Isso não dá sequer para atender a uma cidade no Brasil, quanto mais atender a todo o país. E aí, a partir disso, nós fizemos discussões, fomos aumentando o orçamento. Já na PEC da transição, esse orçamento pulou para 256 milhões de reais. No primeiro orçamento deste governo, esse orçamento já pulou para 636 milhões de reais. E nós fizemos uma seleção do PAC da ordem de 25 bilhões de reais, porque prevenção tem que estar cada vez mais presente no orçamento das cidades, no orçamento dos governos, se a gente de fato quiser fazer o enfrentamento e deixar nossas cidades preparadas, adaptadas, resilientes para futuros eventos climáticos extremos que possam acontecer. Precisa de muito mais, ministro, esse dinheiro, esse orçamento que é destinado, precisa mais. Conta também com a doação dos países mais ricos, que Lula também vem buscando aqui na Cúpula do Clima? Quanto mais investimentos nós trouxermos para a questão da prevenção, mais as nossas cidades vão estar adaptadas para eventos climáticos. Eu acho que o número que a ONU tem apresentado em outras reuniões é da ordem de 1,3 trilhão de dólares. Então, esses investimentos, obviamente, o Brasil tem feito a sua parte, mas nós precisamos de mais. Tem mais obras de macrodrenagem para serem feitas no Brasil, tem mais encostas que correm riscos de deslizamentos, então nós precisamos acelerar. Mas eu acredito que o que vai determinar se a gente vai estar com uma infraestrutura adaptada no Brasil e no mundo é se esses investimentos eles acontecerem ano após ano, e não termina um governo, entra outro e, obviamente, o investimento sai, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, nós temos que investir todos os anos para que as nossas cidades estejam preparadas para as pressões climáticas que acontecerem. Esse projeto, ministro, seria de curto prazo, de médio prazo? Como é que você Não, eu considero que esse é um projeto que tem que ser
de todos os dias, de todos os anos, até que nossas cidades estejam preparadas para os eventos climáticos. Me deixa sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Tem alguma estratégia para que essas casas possam estar protegidas em relação aos efeitos do clima? Primeiro, não é mais permitido que a partir de agora, todos os projetos do Minha Casa Minha Vida têm que estar fora das áreas de risco. O exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul vamos dizer assim, foi um dos principais das atenções que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, como vou dando um exemplo prático das escolhas das reconstruções. Muitas casas foram perdidas no Rio Grande do Sul. Nós só permitimos os projetos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em áreas que não sejam áreas de risco. Não tem lógica a gente construir novas casas em áreas que sejam áreas de risco. Pelo contrário, nós temos que, na escolha desses terrenos, sejam terrenos que levem e tragam segurança para as famílias que forem morar lá. Diz muito, né, que essa é a COP da implementação do multilateralismo e também das cidades, porque é a primeira linha de frente de contato com a população. É nesse sentido que o senhor fala? Sem dúvida alguma. O que nós temos buscado é exatamente colocar luz em cima disso. E o que a gente vai trabalhar a partir de Belém é para que cada vez mais... Isso iniciou em Dubai. Em Dubai nós botamos luz nisso, trouxemos diversas discussões sobre a questão do tema urbano para as COPs e agora vamos reforçar ainda mais aqui em Belém, trazendo exatamente, primeiro, as soluções. Se é das cidades que partem as principais emissões no nosso planeta, nós precisamos descarbonizar nossas frotas, as nossas construções têm que ser construções mais limpas. Por outro lado, não podemos mais jogar esgoto in natura nos nossos rios. Nós temos que tratar o esgoto das cidades para que os nossos rios tenham saúde, para que eles não venham a morrer e a gente venha poluir esses rios e com isso a gente perde uma boa parte dos biomas que nós temos nas nossas cidades. Por outro lado, nós temos que tornar as nossas cidades adaptadas, elas têm que estar resilientes, preparadas para os futuros eventos climáticos, com obras de macrodrenagem, que com isso a gente acaba com os alagamentos nas cidades e com outro, obras de contenção de encosta, para que nós possamos não ver mais esses morros, os barrancos deslizarem em cima de pessoas. E um dado também muito importante que nós precisamos colocar à luz é a questão da seca. Nós vamos fazer uma seleção, inclusive aqui, nós vamos lançar essa seleção aqui na COP, que é uma seleção de abastecimento de água rural. Nós vimos, por exemplo, na Amazônia, nos 2 últimos anos, uma seca extrema, que fez com que famílias andassem quilômetros. E eu não estou falando aqui de um deserto nem do sertão do Nordeste. Nós estamos falando da Amazônia, onde famílias tiveram que andar quilômetros para pegar um galão de água para poder sobreviver. É disso que a gente precisa falar. Mas, acima de tudo, nós temos que estimular. O governo brasileiro precisa ser um exemplo, seja para os outros países, seja para os estados e para os municípios, para que nós façamos investimentos constantes, todos os anos, para que a gente possa ter nas nossas cidades uma infraestrutura que responda às necessidades do clima. Ministro, essa cúpula ela faz parte também da criação... Então, Amaral, você acompanha aí ao vivo a fala do ministro das cidades, o Jader Filho, ele que saiu agora lá do evento em que o presidente Lula estava. Olha só a quantidade de jornalistas aqui acompanhando, tentando entrevistá-lo, porque o Ministério das Cidades é importante nesse contexto da preservação do meio ambiente e nós tivemos recentemente lá no Rio de Janeiro também o encontro de líderes locais, quer dizer, prefeitos de várias cidades fizeram uma carta, entregaram ao ministro das cidades, o Jader Filho, e a expectativa é que essa carta seja entregue durante a COP30 aqui em Belém pelo próprio ministro, né? Aos líderes mundiais, seja apresentado também a questão das cidades. Ele tocou num ponto essencial, que é a questão dos eventos extremos na nossa região. Estamos acompanhando aí já há alguns anos secas severas, a gente viu isso de perto, viveu isso de perto. Isso também vai ser colocado à mesa nas discussões das mudanças climáticas, especialmente o apoio às comunidades ribeirinhas. Outra questão também é a emissão de CO2 na atmosfera pelas cidades, a questão da energia limpa e também
toda a questão da mudança de carros ali movidos a combustão para carros elétricos. Então, são muitas discussões que vão ser feitas ao longo desse período da COP aqui. Com certeza, Jader Filho vai ter esse papel, ou pelo menos um desafio à mão importante, que é levar todas essas questões. Até porque aqui na Amazônia, onde está, né, a maior floresta tropical do mundo, já temos 2 cidades que são metrópoles, Manaus, Belém, outras cidades grandes também, que acabam aí tendo esse desafio de proteger as nossas florestas, de poluir menos. Ou seja, a nossa tarefa de casa não é nada fácil, Amaral. A gente vai ter que batalhar muito para cumprir as metas climáticas e proteger a nossa floresta amazônica, né? Especialmente nesse momento em que os olhos do mundo estão virados para cá. Pois é, Rosiane, só me chamou a atenção um aspecto na fala do ministro Jader Filho, ministro das Cidades, é que tudo que ele falou, nada, na verdade, nada do que ele falou já não foi falado antes, já não foi dito antes. Ou seja, a gente precisa de medidas práticas, de fato, para o enfrentamento às mudanças climáticas. Obrigado mais uma vez pelo esforço jornalístico e competência nesta cobertura. A gente se fala ainda nesta edição do Alô Cidade. Rosiane Chagas, direto de Belém, na cobertura da COP30 pela tela da Crítica. Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!